Pois bem, eu já enviei alguns vídeos, né? Estou enviando já para o canal no YouTube e assim que terminar esse último, eu acredito que será possível já fazer o encaminhamento dos restantes e já lá há pelo menos 2 que podem ser assistidos. Vamos lá, para a parte final dos nossos estudos desta aula, iniciando aqui no artigo 10, 11 e 12, são bem simples, bem rápidos, mas que precisam ser bem esclarecidos para não remanescer nenhuma perplexidade sobre o seu teor, né? É o seguinte, no artigo 10 nós temos aquilo que se refere à contagem dos prazos. E lá o legislador diz nos seguintes termos: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Qual é o calendário comum? O mundo já conheceu diversos calendários. Existe o calendário chinês, houve o calendário juliano, dentre outras hipóteses, mas que atualmente o calendário vigente é o denominado calendário gregoriano, que é esse que prevê a existência de 365 dias mais 6 horas por ano. Por isso é que chega de cada 4 anos ao ano bissexto. E se inclui um dia a mais no mês de fevereiro, quando passa a ter 29 dias. Muito bem. O que o legislador diz com esse dispositivo? Muito simples. Tratando-se de prazo penal, você vai sempre incluir o dia em que começa a ação penal sobre uma determinada pessoa. Assim é que, se alguém é preso hoje e em flagrante, vamos tratar nessa dimensão, foi preso em flagrante hoje por ter praticado um crime qualquer. Então, para fins penais, o dia de hoje, apesar de estarmos aí às 21h47 já da noite, o dia de hoje é incluído no cômputo do prazo penal para todos os efeitos de cumprimento de pena, de revisão de benefícios, enfim, todos os aspectos penais vão ser orientados pelo dia 1º de abril de 2020 como sendo o prazo inicial para fins penais em relação àquela pessoa. E qual a razão disso? É apenas para que nós tenhamos, primeiro, que fazer a inclusão do dia em que se inicia a prisão de alguém como dia de cumprimento de pena. Estou falando de prazo penal. E ainda que essa pessoa venha a ser presa às 23h59 de hoje. Vamos supor que alguém pratica um crime hoje ainda e acaba sendo preso às 23h59 de 1º de abril de 2020. Esse dia vai ser contado por completo como dia de cumprimento de pena para essa pessoa. O prazo processual penal é diferente. Nele não se inclui o dia do começo, só o do fim. Assim é que, por exemplo, o indivíduo foi preso hoje, houve o inquérito policial, o promotor denunciou essa pessoa
o juiz mandou notificá-la para que ela apresentasse uma resposta lá no processo penal, lá na ação penal que se abriu contra ele. Ele tem um prazo de 10 dias para fazer isso. Tudo bem. Aí hoje ele é notificado do prazo para fazer a sua defesa em 10 dias. No processo penal, hoje não se inclui. O prazo de 10 dias começa a contar a partir de amanhã, dia 2 de abril de 2020. Prazo este que segue até completar os 10 dias. Vamos ver? Olha só, amanhã é quinta, né? Então nós temos quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Os 10 dias dele vão ser completados, eu vou abrir aqui um calendário, vão ser completados no dia 11 de abril. No dia 11 de abril. Aí interam os 10 dias. O prazo dele termina aí? Não. O prazo processual se prorroga para o primeiro dia útil desimpedido. Pô, na segunda-feira é feriado, então vai para a terça. Se não for, é na segunda, que seria dia 13 de abril. Ali se encerram os 10 dias. Percebeu a flexibilidade do prazo processual? No prazo penal não é assim. Começou hoje, pegou, vamos supor, 10 dias de condenação, só para trabalhar. Vamos pôr 10 anos, 10 anos de condenação. Começou hoje, 1º de abril de 2020. Quando acaba a pena dele? Em 1º de abril de 2030? Não. Em 31 de março de 2030. Porque o dia de hoje computa-se no prazo para efeito de cumprimento da pena. Esta é a primeira parte do artigo 10 do Código Penal. E lá fala que contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum para finalizar, e é o calendário gregoriano, como já acabamos de ver. Artigo 11, frações não computáveis da pena. Lá diz assim, desprezam-se, ou seja, desconsideram-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, as frações de dia. Então, o juiz não vai condenar alguém a cumprir uma pena de privação de liberdade ou de restrição de direitos nos seguintes termos: condena fulano de tal a cumprir 3 anos, 11 meses, 25 dias e 10 horas. Mesmo que os cálculos que são determinados por frações em muitas operações que os juízes fazem cheguem ao resultado desse, ou seja, de você obter neste fracionamento um determinado final de cálculo que represente apenas um segmento de um dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas ou 23 horas, esse dia você exclui, está fora, despreza. Aí fala, desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia. Então esquece. Então ninguém vai ser condenado dessa maneira. E na pena de multa, as frações de cruzeiro. Nós precisamos fazer uma interpretação histórica do dispositivo. Em 84, o padrão monetário no Brasil era o cruzeiro. Naquela época, a nossa moeda era o cruzeiro. Agora é o real. Então, onde está escrito cruzeiro, leia-se real. E qual é a fração do real? De 99 centavos para baixo. Então, se eu chegar numa pena de multa que dá lá
R$100,50, eu jogo fora os R$50, os 50 centavos, desculpe. Vou só impor os R$100, porque o artigo 11 é claro. Fala, essa fração de real tem que ser desprezada. Tá claro? E para a gente finalizar, o artigo 12, que diz assim: as regras gerais deste código. Então, nós estamos falando dos artigos 1º a 120. Essas são as regras gerais. Do 1º ao 31, desculpe, do 1º ao 31, nós tratamos da teoria geral do delito, e do 32 a 120 da teoria geral da pena. Elas, como diz aqui, aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial. Ou seja, elas regem toda a legislação penal codificada, ou seja, do Código Penal, e não codificada. As leis especiais, lei de armas, lei de drogas, lei do genocídio, qualquer lei lá do Código Eleitoral, todas leis penais brasileiras são regidas pelas regras gerais do Código Penal. Aí lá na frente diz o seguinte, vírgula, se esta não dispuser de modo diverso. Ou seja, se a lei especial sobre aquele determinado tema que é tratado na parte geral do Código Penal, se esta lei especial der uma disciplina diferente da que lhe dá o Código Penal, você pega a lei especial e afasta o Código Penal para fazer prevalecer a regra especial. Por isso é que fala aí, ó, legislação especial. Aí nós temos consagrado o que se denomina de princípio da especialidade. Nós vimos lá atrás que no conflito aparente das leis, uma das regras de resolução é exatamente o princípio da especialidade, que a lei especial derroga a lei geral. E isso está expresso aqui no Código Penal. Para finalizar, se o Código Penal trata, por exemplo, da questão da aplicação da pena, da questão do concurso de agentes, ou o que for, de uma maneira, e lá na lei de drogas, no Estatuto do Desarmamento, no que seja, esses temas são disciplinados de outra maneira, você tem que aplicar, no caso, a lei especial e não as regras gerais do Código Penal. Isso é o princípio da especialidade. Tá certo? Bons estudos. Amanhã cedo estaremos juntos para poder tirar as dúvidas que eventualmente venham a ocorrer durante o período da nossa aula das 8 às 10h40. Tá bom? Boa noite a todos, um abraço e até lá.